Seja bem-vindo, meu amado ouvinte da Palavra de Deus, você, meu irmão, minha irmã. Estamos aqui na 7ª aula do curso de Hermenêutica e hoje nós vamos estar entrando em contexto, amém? Vamos estar estudando texto, contexto, isso é muito importante para quem está aprendendo a interpretar a Palavra de Deus. Já de antemão te peço para que você se inscreva no canal e também você dê um joinha aí para poder estar impulsionando o canal, né, para que mais pessoas possam estar conhecendo esse trabalho. E se você gostar, você pode também estar compartilhando para outras pessoas, para que mais pessoas tenham alcance a esse material. Amém? Vamos estar entrando aqui em contexto. O contexto é de fundamental importância. Um pregador muito importante do nosso tempo, né? Muito conhecido, chamado Silas Malafaia. Talvez você não goste de tudo que ele fala, né? Mas tem muita coisa que ele fala que é boa. Diz com muita propriedade: texto sem contexto é pretexto para heresia, e é uma grande verdade isso. Muitos intérpretes erroneamente acreditam que cada capítulo, versículo, frase, palavra de um texto tem um significado independente. Não tem. É um conjunto que forma uma ideia. Amém? Este conceito é totalmente errado. Mesmo as divisões encontradas na Bíblia, capítulos e versículos, não correspondem às divisões de pensamento ou significado do autor, tá? A Bíblia foi separada lá na época por João Gutenberg em capítulos, versículos para facilitar a nossa leitura, mas não quer dizer que o capítulo ele divida uma linha de pensamento, tá? A linha de pensamento ela pode atravessar o capítulo, mesmo aqueles subtítulos que existem, aquilo ele não foi inspirado também por Deus. É algo que cada casa publicadora, vamos dizer assim, ela coloca para poder estar identificando ali de alguma maneira. Beleza? Cada pequena parte de um contexto é como uma linha que compõe um tecido. A palavra contexto vem do latim contestere, tá? Vem da palavra do latim contestere. Contestere, que significa entrelaçar, reunir, tecendo. Então, usando aqui o nosso recurso da NASA, de altíssima definição, né? Você vai estar aí tendo a grafia da palavra contestere, né? Então, que é contexto, que foi trazida para nós a nível de contexto, beleza? Muito bom. Então, vamos lá. Com significa textos, né? Significa tecido, né? E textos significa tecido. Então, vamos lá de novo. Com, né? A palavra com. A gente está acostumado a falar junto, né? Mas vamos separar isso aí no latim. A palavra com significa junto no latim. Com, aqui no recurso da NASA, aqui mais compacto, né? Com significa junto, né? E textos. Textos significa tecido, né? Está aqui no recurso da NASA também. Textos no latim, que significa tecido aqui, recurso da NASA, numa versão mais compacta. Você vê que agora ele está mais chique, né? Está numa escrita mais grossa, para que você possa entender e visualizar melhor. Amém? O tema central é como uma linha inteira que amarra toda a trama, tá? Com, né? Junto, e textos, que é tecido. Então você dá a ideia do tecido, né? Tecido, né? A trama toda reunida, mas de várias partes que formam um todo. Beleza? Existem 3 tipos de contexto. Primeiro, contexto imediato, que é composto pelo parágrafo anterior e o posterior ao texto, tá? O contexto imediato, você está lendo um parágrafo, uma linha de pensamento, não vamos pensar em capítulo, mas uma linha de pensamento, né? Aquela parte anterior, logo anterior, né? Você acabou de ler, e a posterior a ele vai estar trazendo ali o contexto imediato, beleza? Que é composto pelo parágrafo anterior e posterior ao texto. Segundo, contexto maior, é o contexto maior, que é composto pelo pensamento ao redor, formado pelo capítulo ou vários, né? Ou pelo capítulo ou por vários capítulos, é o contexto maior daquele pensamento. Terceiro, o contexto remoto, formado pelo livro inteiro, tá?
o livro inteiro, ou seja, aquele autor que escreveu aquela obra, aquele livro, né, um texto bíblico, vamos supor, o livro de Isaías, né, tinha um tema central. A gente pode entender o tema central do livro de Isaías era apresentar profeticamente o Messias, vamos dizer assim, não é isso? Falando muito do Messias, o profeta messiânico. Então, o contexto maior dele era justamente apresentar o Messias que viria. Contexto imediato. Vemos um bom exemplo de como é importante a aplicação do contexto imediato, observando a má interpretação de alguns versículos. Vamos utilizar como exemplo Filipenses 4,13, tá? Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Na grande maioria das vezes que vemos alguém utilizar esse versículo, é no sentido de poder realizar, não é verdade? Eu posso realizar todas as coisas. Mas analisando o contexto imediato anterior, no versículo 10 ao 12, e o posterior, do versículo 14 ao 19, vemos o sentido verdadeiro desta passagem, que é poder suportar. Eu posso suportar todas as coisas por amor a Deus, por amor a Cristo. Então, você vê que muda muito o sentido da palavra, da interpretação. Beleza? Contexto maior é o fluxo de pensamento de um livro ou epístola. Muitas vezes o fluxo de pensamento é bruscamente interrompido por uma divisão humana, tá? Por uma divisão humana, capítulo e versículo, tá? Capítulo e versículo foram colocados posteriormente à escritura da Bíblia para poder, como falei, ali quando fizeram a Bíblia impressa, para poder dividir, para você poder entender melhor. Eles acreditaram assim, né? Mas, na verdade, ela não define a linha de pensamento, tá? Não quebra a linha de pensamento ali. Aquilo segue direto. Bruscamente interrompida por uma divisão humana, capítulo e versículo. Um exemplo clássico é Mateus 10. Vemos ali Jesus comissionando os 12. O pensamento completo só se conclui em Mateus 11:7, tá? Ali aquele pensamento do Mateus 10, ele se estende até 11:7. Isso não interfere, a Bíblia está escrita, você vai entender, você vai ler. É só você desconsiderar essas marcações humanas e interpretar a Bíblia naturalmente, tá? O texto ele está ali bem definido para que você possa entender, né? Finalmente, isso aí. Ele termina aqui e conclui Mateus 11:7. Em Mateus 11:1, Jesus acaba de falar com seus discípulos. Em Mateus 11:2, ele fala aos discípulos de João Batista. E, finalmente, em Mateus 11:7, ele começa a falar à multidão. Olha que bacana, né? Uma dica importante para seguir corretamente o fluxo de pensamento, beleza? Observe as conjunções que dão sentido de continuidade, né? Você vai ver que aquilo ali não acabou naquele capítulo, né? Quando acaba aquele capítulo, vai estar ali mais, portanto, né? Etc. Você vê a coisa que dá sentido de continuidade, você pode continuar lendo naquela mesma linha de pensamento. Procure observar o pano de fundo, local, plateia, etc. Né? Ele está falando com um determinado grupo de pessoas, não vai parar bruscamente, ele vai continuar desenvolvendo ali o seu pensamento, a sua linha de fala, né? É também fundamental encontrar um tema central para a parte estudada, né? Do que a pessoa está falando, né? Qual o propósito que ela está abordando naquele momento? Isso vai te ajudar a identificar o pensamento completo, né? A pessoa ela quer passar um pensamento, e quando ela quer passar um pensamento, querido, ela está ali, né, desenvolvendo aquele pensamento. Ela não vai parar aquele pensamento bruscamente e começar uma outra coisa, né? Tem gente que é assim, né? Tá falando um negócio com você, de repente ela para, começa uma coisa diferente, você fica perdido, achando que a pessoa está falando aquilo ali, que a conversa já mudou, já é outro assunto totalmente diferente, né? Tem gente que é uma benção mesmo, mas no geral não é assim que tem que acontecer, beleza? Contexto remoto é o contexto do livro, né? Seu pensamento maior é a mensagem pretendida pelo autor. Este princípio serve para livros e epístolas, né?
vamos supor, o apóstolo Paulo escreveu uma epístola destinada a abordar um determinado assunto. Esse é o contexto remoto, né? Ali, juntamente com o contexto maior, que são as ideias principais. Para identificar o contexto remoto, você deve se perguntar: quem escreveu este livro? Por que ele escreveu? Em que situação ele escreveu? Qual era o seu público-alvo? Né? Quando você faz essas perguntas, você começa a analisar e ter uma visão mais ampliada do porquê que ele escreveu, para que ele escreveu, qual era o propósito que ele escreveu aquilo ali. Aí você vai estar entendendo como o camarada está falando de casamento, né? Alguém pode estar levando para outro lado que não tem nada a ver com isso, né? Então você vai estar entendendo isso aí. A pessoa está falando ali da dissensão entre irmãos dentro da igreja e o camarada está levando para uma outra coisa que não tem nada a ver, não. Qual é o contexto? O que a pessoa que escreveu queria de fato comunicar, né? Quando respondemos essas perguntas, logo encontramos o pensamento maior, ou tema do livro. Amém? Faça uma experiência. Descubra a mensagem. Ó, isso aqui é uma experiência para você estar fazendo, tá? Faça uma experiência. Descubra a mensagem que São Judas quis transmitir em sua epístola utilizando os princípios estudados, né? A epístola, por que nós escolhemos a epístola de São Judas? Porque ela é bem pequenininha, né? Ela é um capítulo único. Então você vai pegar a epístola de São Judas, você vai ler, aplicando tudo isso que você aprendeu aqui hoje sobre contextos, né? E você vai estar definindo, né? Tentando entender, descobrindo o porquê que ele escreveu aquela epístola, né? Vamos dizer assim. O que ele quis transmitir? Você vai fazer essa experiência. Depois você vai estar fazendo essa experiência em outras, quando você estiver lendo, você vai começar a entender o porquê que o camarada escreveu aquilo ali, qual era a necessidade, né? Qual era o princípio dele ter escrito aquilo ali. Então você vai pegar a Epístola de São Judas, né? Aí você vai estar analisando ela ali, beleza? A Epístola de São Judas está lá perto de Apocalipse, né? Já é uma epístola bem pequenininha, você vai achar ali com muita facilidade. Observação. Você viu como é importante respeitar o contexto? Muitas seitas e doutrinas erradas nascem da negligência no que diz respeito ao contexto. Hoje você está muito mais preparado para ser arauto da verdade, beleza? E agora uma nota pessoal para você. Versículo, palavra, frase isolada da Bíblia, ela não mostra uma realidade. Por quê? Porque a Bíblia é um livro completo, né? Ela tem um pensamento maior, né, remoto, que é de toda a Bíblia, né? Vamos dizer assim. Vamos dizer que o pensamento maior, o pensamento remoto de toda a Bíblia é levar o homem ao conhecimento de Deus e à salvação. Isso aí, acredito que todo mundo concorda comigo, né? Então, o que acontece? Mostrar, né, um Deus pessoal que ama, desde lá do princípio, né, cuidando de tudo, até mostrar a redenção completa em Cristo Jesus e a salvação proposta e oferecida através do seu sacrifício para toda a humanidade. Isso aí. Agora, tem pessoas que pegam uma frase, a pessoa tem um pensamento, né? Ela tem uma linha de pensamento, ela quer firmar aquela linha e fazer a pessoa engolir aquela língua abaixo, aquele pensamento, aquele querer daquela pessoa. E essa pessoa pega uma frase isolada e quer fazer aquilo ali como doutrina ou quer usar aquilo ali como endosso para aquilo que ela quer ou aquilo que ela acredita. Isso é errado. A Bíblia se interpreta como um todo. Nós vemos aqui os mecanismos pelos quais nós podemos entender bem, né, o pretendido pelo autor, né, que foi inspirado por Deus Todo-Poderoso. Amém? Então nós vemos aqui os contextos, né? O contexto imediato, né? Dando aqui uma recapitulada, o contexto imediato que é composto pelo parágrafo anterior e posterior, né? Tem o contexto imediato, nós temos o contexto maior, né?
que é o fluxo de pensamento de todo livro, né? De todo livro. Nós temos o... Vamos passar para cá, e o contexto remoto, que é o contexto do livro inteiro, né? De toda a obra, vamos dizer assim. E nós temos os mecanismos pelos quais nós podemos compreender com muita clareza a compreensão de um texto. Então aqui, irmão, começa a hermenêutica prática, né? Onde você vai aplicar os princípios da hermenêutica para você, as ferramentas, vamos dizer assim, da hermenêutica, para você estar compreendendo melhor a Bíblia. Amém? Eu gostaria que você fizesse essa experiência aí com a Epístola de São Judas, que ela é bem pequenininha, e você conseguisse aí, compreender aquilo que o autor quis passar naquela epístola aí. Se você fez isso, se você quiser, você pode estar comentando com a gente aí nos comentários, beleza? E você pode estar também abrindo aí na descrição, e tem o nosso e-mail, que você pode também, tiver alguma dúvida mais específica, você pode estar escrevendo para o nosso e-mail. Se você não quiser escrever no comentário por algum motivo, você pode estar escrevendo aí no e-mail, beleza? Na próxima aula nós vamos estar falando sobre a Bíblia interpreta a Bíblia, amém? Já de antemão eu quero te agradecer, pedir que Deus abençoe a sua vida muitíssimo, derrame sobre você da sua graça, pedir mais uma vez que você venha se inscrever no canal, que você venha dar um joinha aí e que você venha compartilhar essa obra em nome de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.